Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre banco de dados, mas de práticas avançadas de banco de dados. E eu usei para isso uma ferramenta que as pessoas às vezes desprezam, que é o MS Access. Para esse banco de dados que eu vou mostrar aqui para vocês, nós usamos várias técnicas avançadas num ambiente chamado VBA, que é uma codificação como fosse o Visual Basic, para aplicativos do sistema Office. Então, dentro do Access, nós temos uma oportunidade de usar VBA, como temos dentro do Excel, como temos dentro do PowerPoint, dentro do Word. E no Access, nós conseguimos coisas bem interessantes. Aqui, eu vou mostrar para vocês uma tela onde nós temos um banco de dados. E nesse banco de dados, nós vamos mostrar para vocês algumas ferramentas bem interessantes. A primeira delas é a entrada por hierarquia. Nesse banco de dados, nós temos uma hierarquia de entrada, ou seja, só alguns podem apagar dados dentro desse banco, só alguns podem escrever, só tem um grupo de pessoas que só pode ler. Então, a primeira parte dessa leitura, dessa parte de avançada no banco de dados, é essa entrada hierárquica. Então vamos lá. Vamos clicar aqui. Ele entrou. Bem, a segunda parte é a seleção utilizando uma ferramenta que é a Triview. Primeiro nós vamos mostrar o banco, como ele funciona, e depois eu mostro as estruturas de modelagem dele. Então aqui, ó, vamos pegar uma estrutura do Triview, né? E aqui nós vamos escolher uma unidade dentro do Triview. Então você vê, isso aqui, ó, foi programado dentro do VBA. Então você tem a ferramenta Triview, que você pode fazer a opção em outras ferramentas, que eu vou abrir lá para você, e a seleção aqui. Então, nós temos a seleção aqui do Triview. Vamos dar um clique aqui. E ele vai abrir uma seleção de dados que seriam esse projeto mostrado dentro do Triview. Bem, aqui nós podemos mostrar os arquivos que estão na base de dados. Então, você veja que interessante, né? Eu já tenho aqui embaixo uma ferramenta que é a ferramenta Web, né? O View Web, e programada para mostrar os documentos que estão em PDF. Então, toda a documentação em PDF ela já abre aqui. Veja que aqui do lado eu posso fazer ainda outras escolhas para abrir outros documentos. E veja que aqui, ó, tem XLS, tem PDF. Bem, aqui nesse ponto, ó, você vê que nós colocamos uma saudação, a hora, uma saudação e uma indicação que nós estamos na internet, que estamos online. Certo? Aqui nós temos mais uma entrada de dados, que seria uma ferramenta de entrada de dados, e aqui abre um programa externo. Vamos então para cá. Veja, aqui de novo eu tenho um WebView, tenho vários documentos aqui nesse WebView, vários documentos, e aqui do lado a base de dados foi relacionada dentro de uma list view. E essa list view aqui, ó, lista por hierarquia, primeiro linhas, depois equipamentos, depois instrumentos. Vou dar um clique aqui, deixar marcada essa list view e vou vir para cá e colar. Veja, aqui eu usando o VBA também selecionei um grupo de caracteres que gera uma string que carrega no campo localizar. Então vamos aqui, ó. Ele já localizou essa string, esse número de conjunto de dados, que está nesse desenho aqui, ó, nesse ponto, ó, tá marcadinho aqui.
Bem, isso é uma linha. Em engenharia, uma tubulação, uma linha. Eu vou dar um clique aqui nesse ícone que vai abrir os dados aqui, ó, em cima do PDF. Ele abriu um form indicando todas as condições dessa linha que está nessa string. Então ele foi buscar numa relação de dados uma linha, abriu um form e relacionou que essa linha estava relacionada com esse desenho. Então esse banco de dados relacional está relacionando uma base de dados, uma lista, né, uma tabela, com uma informação dentro de um desenho. Veja, aquilo que as pessoas falam que, mas o Axis é uma ferramenta. Não é. Aliás, não tem nenhuma ferramenta que não seja muito boa, que não seja digna de ser experimentada. Você vê que essa ferramenta, por exemplo, é super interessante e está dentro de um conjunto de dados relacionais. Agora vamos caminhar um pouquinho para frente. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai fazer uma outra abertura de form, agora pegando aqueles dados que estão nas tabelas e correlacionando todos esses dados junto com essas informações de desenho. Então, esses desenhos estão também numa base de dados, que tem uma string. Se eu clicar aqui, ó, em C13, eu vou abrir o que em engenharia nós chamamos de spec de material, dessa linha. Lembra essa linha? Que estava lá no... que, como eu falei para vocês, ó, vou colocar ela aqui de novo, ó. Tá aqui, ó. Então, essa linha tem todos esses dados. Você vê que a spec dela, aqui, ó, é a última parte do string, é C13. C13. Então, se der 2 cliques aqui, ó, tá aí. Ele recarregou só os materiais. Agora, e se eu der um clique aqui em cima? De novo, ele está se referindo sempre à mesma string. Ele está procurando aqui a string, né, e está se relacionando. Ó, abriu. Agora, o que ele fez? Ele pegou aquela linha e abriu aqui, ó, em 3D. Então, essa linha aqui, ó, na verdade, ela se parece com isso aqui, ó, com esse modelo em 3D. De novo, hein? Uma estrutura de dados, uma tabela, uma outra tabela de dados que está numa base de dados, numa nuvem, por exemplo, e isso aqui de onde veio? Isso veio de um outro software que guarda em um banco de dados proprietário essas estruturas. Então, isso que você está vendo aqui, na verdade, ele foi reconstruído de um link que essa string achou dentro do meu programa e disse assim, olha, eu tenho uma combinação de caracteres que monta essa linha 3D. Então, essa linha 3D veio para cá. Veja, aquela coisa que a gente fica sempre imaginando que um banco de dados é uma coisa número, ou gráfico, nada disso, nada disso. Nós estamos aqui fazendo dado, perfil geométrico, documentação, tudo numa base de dados. Vamos caminhar. Agora, aqui desse lado, nós vamos dar um clique e ele vai reconstruir, então, um outro form. Dessa vez ele está fazendo, olha, ele está dizendo para mim o seguinte, que aquela linha está aqui, tá certo? Que aquela pedaço de fluxograma está aqui, desse lado. Se eu der um clique aqui, ele vai carregar o isométrico dessa linha, ou seja, as cotas, né? Todas as medidas que nós temos aqui. Então, aqui, ó, todas as medidas. Se eu der um clique para cá, ele vai passar esse isométrico para cá. Se nós
dermos um clique aqui, ele vai carregar só o que está naquele isométrico em linhas em 3D aqui, ou seja, todas as geometrias das linhas daquele fluxograma, elas vão estar carregadas aqui. Se eu der um clique aqui, ele vai listar em forma de texto cada elemento da minha linha, que é essa linha aqui. Então, essa linha, aqui é a unidade completa, e essa unidade completa tridimensional, ou seja, ele está remontando, está reconstruindo isso tridimensionalmente. E ele construiu aqui em cima de uma plataforma Viewer montada para essa base de dados. E isso estamos falando do Axis, que não é nada assim, né, gigantesco, mas extremamente interessante quando a gente pensa em tudo que a gente pode construir com ele. Então aqui, ó, tá lá, 3D. E se você der Ctrl F aqui e colar de novo, você vê que eu voltei com aquele string, estou sempre com aquele string na memória. E ele vai procurar para mim nessa unidade aqui, aonde está agora esse elemento. Lembra que ele procurou esse elemento primeiro numa base de dados, certo? Que estava lá listada no meu banco de dados. É uma tabela dentro de tantas tabelas. Mas agora ele está fazendo diferente. Ele está pegando aquela tabela e está relacionando um string com uma base de dados, como eu falei para você, de um outro programa, que é uma base de dados proprietária de uma outra empresa. Veja que ele já achou aqui, né? Então vou dar um clique. É essa linha aqui, ó. Certo? Essa mais amarelinha aqui. Eu vou tirar esse daqui, ó. Bem, agora vamos ver o que nós conseguimos fazer com isso, né? Nós vamos sair daqui. Vamos sair e entrar agora lembrando que essa parte aqui de cima é uma parte feita em script, né? Veja que nós estamos falando aqui em cima é Java e aqui está o código. Ou seja, tudo aquilo que nós vemos lá está dentro desse código. Então veja, né? Para cada um daqueles forms, nós utilizamos o VB para escrever um código. Então, todo esse código VBA nos remete a tratamentos de erro, a seleção de cores, tamanho das letras, o tipo de busca, o tipo de pesquisa, uma série de informações. Então, tudo que você viu lá, inclusive a parte tridimensional, está listada aqui, dentro desse código, certo? E o que nós fizemos? Para cada form, um código. Então, desse lado aqui, ó, você encontra o form e o título do form. Deste lado, você encontra o form e o título do form. E o seu código. Fica mais fácil do que se você escrevesse um código inteiro. Uma outra coisa bem interessante, eu vou sair daqui e vou mostrar para vocês que as nossas tabelas todas, elas estão aqui, ó. Todas as nossas tabelas estão aqui. E elas estão vinculadas. Elas não estão dentro da base de estrutura dos forms. Por quê? Porque se os forms vierem a se danificar, a massa de dados está preservada. E aqui embaixo nós temos as consultas, ou seja, todas as consultas que nós vimos lá, como aquela consulta de procurar no 3D qual é a linha dentro do 3D, aquela linha separada dentro do 3D, ou aquela spec dentro do sistema de coleta de dados, essas consultas todas estão aqui. Cada uma delas está aqui. Essas consultas, vamos abrir uma consulta aqui, elas estão assim, ó, estruturadas, certo? Fica mais fácil para que você trabalhe com elas. Elas não estão listadas todas juntas numa única sequência de informação, numa única sequência de dados, né? Então, cada consulta
para cada situação, ela está separada para que a gente possa trabalhar com mais cuidado em cada uma. E aqui embaixo, cada form. Então, vou pegar esse aqui, por exemplo. Este é um dos forms. Então, os dados do form estão aqui, o form está aqui, e se nós quisermos o módulo dele, nós vamos direto para a estrutura do módulo daquele form. Bem simples a estrutura hierárquica, não é? Bem, aqui nós temos a aba Design. É nessa aba aqui que estão os controles ActiveX. Esses ActiveX são aqueles que nós usamos para fazer desde dos forms que apresentam os desenhos até os botões, as ilustrações, tudo que nós utilizamos de conceitos de controles ActiveX. E cada um com as suas estruturas de classe. Então, vamos abrir aqui, ó. E está aqui todos os que estão ali naquele projeto. Inclusive o TrueView. Então, se nós quisermos entender como funciona uma base de dados, a gente pode ver naquela coisa básica, comum, tabela, relaciona a tabela, que relaciona a consulta. Mas quando a gente vai falar de um banco de dados avançado, nós temos que usar ferramentas que são fora da base de dados. São desenhos, documentos que são escaneados, documentos que estão vindo de um projeto, gráficos avançados, storyboards, enfim, tudo isso pode ser trazido para dentro de um banco de dados e vinculado para que eu possa ter uma ideia de desenho, engenharia, cálculo, informação, sem precisar muita documentação, sempre olhando dentro de uma mesma base de dados e seguindo os strings de localização. Gente, era isso. Eu queria mostrar para vocês, porque nas nossas aulas a gente sempre fala em base de dados e a gente sempre fala daquela base mais simples, né? Tabela correlacionada. E quando nós vamos falar de uma tabela mais avançada, quando a gente fala de banco de dados mais avançados, ele realmente requer todo o potencial do seu computador, da sua máquina, mas também trazendo tudo que o seu cliente quer de informação, independente se ela está em PDF, em JPEG, DOC, XLS, não importa. Tudo pode ser trabalhado dentro de um banco de dados relacional. Portanto, esqueça aquela coisa, tabela, dado, sabe, como se fosse uma planilha, né? Esqueça. Um banco de dados é bem mais do que isso. Era isso. Abraços. Até a próxima.